Atos capítulo 18 será o texto da nossa atenção hoje. Nós vamos encerrar esse capítulo hoje. Na semana passada, o Gustavo começou esse capítulo e hoje a gente vai encerrar. Nós vamos do verso 18 até o final deste livro, ou deste capítulo, perdão. Até o final desse livro aqui ia ser pregação muita, né? Mas até o final desse capítulo hoje, tem sido uma bênção para a nossa igreja caminhar no livro de Atos, por tudo que Atos representa e também pelo momento sui generis que nossa igreja se encontra, esse primeiro ano, né, já caminhando para o segundo ano. Tem sido uma grande bênção para nós. Muito em breve nós faremos uma outra pausa em Atos, mas ainda caminharemos um pouco mais antes de fazer isso. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 18 de Atos 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora o conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente, na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para a sua casa e lhes explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Nesse trecho, irmãos, Lucas registra o encerramento da segunda viagem de Paulo e o início de um novo movimento da obra de Deus. Paulo permaneceu em Corinto por mais algum tempo, depois ele se despede dos irmãos e ele segue viagem rumo à Síria. E ele é acompanhado de um casal chamado Priscila e Áquila. Em Cencreia, ele raspa a cabeça, como nós vimos no texto, por causa de um voto que ele fez ao Senhor. Em seguida, Paulo chega a Éfeso e deixa Priscila e Áquila ali. Ele entra na sinagoga, ele dialoga com os judeus. Mesmo sendo convidado a permanecer por mais tempo, ele parte prometendo retornar se Deus quiser. Nós vimos isso no texto também. De Éfeso, ele segue viagem até Cesareia, visita a igreja em Jerusalém, e de lá ele desce para Antioquia. Depois de permanecer algum tempo em Antioquia, Paulo parte novamente, percorre a região da Galácia e da Frígia, isso que o texto diz, fortalecendo os discípulos. Enquanto isso, irmãos, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, ele chega lá em Éfeso. Ele era eloquente, ao que o texto nos diz, ele era um conhecedor das Escrituras e ele ensinava a respeito de Jesus com fervor, embora, como o texto falou, ele só conhecesse apenas o batismo de João. Priscila e Áquila, eles tomam Apolo consigo, eles levam ele para sua casa e eles lhe explicam com mais exatidão o caminho de Deus.
Nós conhecemos isso aqui por um nome. Nós já vimos falando disso desde do nosso devocional. Depois disso, irmãos, Apolo decide seguir para Caia. Os irmãos o encorajam e enviam uma carta recomendando esse irmão aos discípulos. E ao chegar ali, ele se torna uma grande ajuda para os que haviam crido pela graça. E refutando publicamente os judeus e demonstrando tudo o que ele ensinava, baseando tudo e de fato, provando tudo que ele ensinava pelas Escrituras. E ele falava que Jesus é o Cristo. Vai aparecer algumas ilustrações aí, algumas fotos para você. No final do século XVIII, irmãos, a história das missões protestantes, ela foi marcada por um homem chamado William Carey. William Carey era um cristão simples da Inglaterra. Ele trabalhava como sapateiro e ele desenvolveu um profundo interesse pelas nações, pelo avanço do evangelho fora da Europa. Carey estudava geografia, ele lia relatos de viagens e ele acompanhava o crescimento do comércio internacional. Ele era um homem bem antenado para aquela época. E isso levou a uma convicção, irmãos, de que a igreja precisava obedecer ao mandato de Cristo, que nós lemos em Mateus 28, de fazer discípulos em todas as nações. Aquilo veio muito fortemente no coração daquele homem. E em 1792, Carey pregou um sermão que se tornou conhecido por provocar a igreja à responsabilidade missionária. Naquele mesmo contexto foi organizada a Sociedade Missionária Batista. Tem uma imagem aí ilustrativa dessa formação dessa sociedade, que se comprometeu em enviar obreiros ao campo e a sustentar esses obreiros, mantê-lo através de um apoio financeiro e também de participar do avanço do evangelho juntamente com esse irmão. Um dos líderes daquele movimento descreveu a dinâmica do trabalho com a seguinte comparação. Ele disse: quer desceria a mina e os outros segurariam as cordas. Então ele é enviado, mas tem pessoas que são suportes para ele, no caso dele, suporte financeiro. A ideia era muito simples. A obra, irmãos, ela não seria feita apenas por quem ia ao campo, mas também por quem enviava, por quem apoiava, por quem ajudava aquele ou aqueles que iriam e vão ao campo. Atos 18, irmãos, e eu trouxe algumas fotos um pouco mais modernas sobre, aí quando ele partiu, né, para essa viagem. Eu trouxe algumas fotos mais modernas que mostram como pessoas que saem de suas casas ou de suas cidades e vão para outros lugares onde o evangelho ainda não foi pregado e como eles são usados por Deus. Tem uma foto também de um outro momento até mais moderno, de um encontro numa casa. Atos 18, irmãos, nos mostra esse senso cooperativo. A gente vai ver isso ao longo da nossa exposição, muito forte. Nós conseguimos claramente ver o evangelho avançando através de pessoas diferentes, em lugares diferentes, cumprindo funções diferentes, mas todas unidas pela mesma fidelidade ao Senhor. Paulo segue viagem, Priscila e Áquila permanecem em Éfeso. Eles ajudam Apolo, eles fortalecem a fé de Apolo e depois eles enviam Apolo para continuar o cumprimento da sua missão. E é nesse contexto, irmãos, que nós vamos ver nessa noite a continuação do livro, a continuação da pregação da semana passada e vermos como Deus quer falar a nós hoje, como esse texto aqui, Deus quer nos ensinar a partir dele, no hoje, no aqui e agora. Mas antes nós vamos orar mais uma vez. Pai, diante de nós está a Tua palavra, e nós pedimos que o Senhor se revele a nós por meio dela. Fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento. Ó Deus, tira qualquer distração de nós, tira qualquer empecilho, ó Deus, que esteja impedindo de nós ouvirmos Tua voz claramente. Fala, ó Deus, a nós e nos impulsiona, através do que o Senhor falará, a cumprirmos a missão para a qual o Senhor tem nos chamado. E eu oro grato por tudo isso em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. A nossa a ideia do texto está aí no seu boletim, é uma síntese, né, de tudo que nós
conversaremos nessa noite. E a grande ideia do texto diz para nós o seguinte: Deus multiplica o evangelho no mundo por meio da igreja que prega com fidelidade e discipula com graça, amor e verdade. Deus multiplica o evangelho no mundo por meio da igreja que prega e discipula. O primeiro movimento do texto, irmãos, é a fidelidade. Eu quero reler com os irmãos os versos de 18 a 23, para que o texto fique um pouco mais vívido em nossa mente, a gente conversar um pouco acerca desse trecho. Diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficassem mais tempo. Não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu a Éfeso. Ao chegarem em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu a Antioquia. Versículo 23, depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo os discípulos, ou todos os discípulos. Esse texto, irmãos, ele começa mostrando Paulo encerrando um ciclo, e Lucas mostra, então, no verso 18, Paulo ficou em Corinto algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria acompanhado de Priscila e Áquila. Paulo permaneceu em Corinto tempo suficiente, irmãos, para que aquela igreja fosse firmada, para que aquela igreja fosse fortalecida e para que aquela igreja fosse organizada. O que mostra, irmãos, sua responsabilidade aqui pastoral, se nós podemos dizer assim. Paulo tinha uma responsabilidade e ele cumpriu essa responsabilidade com aqueles irmãos, ficando um tempo ali. A Bíblia não diz quanto tempo foi, mas mostra que aqui Paulo estava comprometido com a organização daquela igreja, principalmente o fortalecimento dos irmãos na fé e o encorajamento deles para a missão que eles deveriam continuar. Nós podemos dizer, irmãos, que era necessário que ele permanecesse aquele período ali em Corinto. Havia um campo muito difícil para ali, inclusive a gente vai depois ver sobre isso, não hoje, mas você pode ler as cartas de Paulo a Corinto. Paulo ele enfrentou ali uma oposição judaica intensa, ele sofreu ataques, ele foi levado ao tribunal diante do procônsul Gálio. E este, irmãos, pela providência de Deus, rejeita a acusação contra Paulo. E essa rejeição, irmãos, significou por um tempo uma espécie de proteção legal, porque o Império Romano considerou aquela disputa como questão interna do judaísmo e não como um crime público. Dessa maneira, irmãos, Deus usou até a estrutura política de Roma para conceder espaço ao avanço do Evangelho. Deus faz o que Ele quer, irmãos. Deus usa quem Ele quer para que o seu reino avance, para que o Evangelho avance. Então Paulo permaneceu, Paulo pregou, ele ensinou, fortaleceu os irmãos, a fé daqueles irmãos. Mas quando chegou o tempo determinado, ele se despediu e partiu. É isso que o texto começa. Enquanto eu estava lendo, eu encontrei uma citação de um irmão, um puritano, chamado John Owen. Ele disse o seguinte: o ministério fiel, ele não é medido pela rapidez com que nós começamos, mas pela perseverança até que Cristo seja formado no coração dos seus. Irmãos, não adianta começar bem, ou começar com entusiasmo. É preciso continuar, e é isso que Paulo faz. Paulo não correu, Paulo permaneceu. E como Owen nos falou e observou muito bem, o ministério fiel, irmãos, não é medido pela rapidez com que nós começamos, mas pela perseverança até que Cristo seja formado, forjado no coração dos seus filhos, no coração do povo de Deus. Seguindo o nosso texto, irmãos, o apóstolo Paulo ele se despede daqueles irmãos, ele deixa claro que o Evangelho havia criado uma família unida ali, um povo de Deus, uma família de Deus, irmãos estavam se fortalecendo na fé, e apesar da partida do apóstolo, a comunidade deveria continuar existindo e crescendo para a glória de Deus. E em seguida, Lucas inclusive, ainda no versículo 18, ele diz: antes de embarcar, ele rapou a cabeça
devido a um voto que Paulo havia feito. Esse ato acontece ainda em Cencreia. Cencreia era o portal oriental de Corinto, se a gente pode dizer isso. Um lugar onde a comunidade cristã que estava florescendo, estava crescendo, a igreja estava avançando ali naquele lugar. Inclusive, mais tarde, Paulo ele mencionaria Febe como serva da igreja lá em Cencreia, indicando que o evangelho estava produzindo frutos organizados, com serviço, com diaconia, com estrutura. A igreja estava avançando não só em número, mas também em organização. Paulo, portanto, irmãos, não está apenas indo ao porto. Ele está saindo de uma região onde Deus havia estabelecido uma igreja. Mas Paulo está saindo depois de levantar servos, de capacitar servos, de preparar irmãos para a missão. Mas a Bíblia narra esse voto que ele fez. Lendo os comentários, irmãos, os comentaristas indicam que Paulo provavelmente fez um voto semelhante ao voto nazireu, descrito lá em número 6. Esse era um voto de consagração. Esse voto envolvia abstinência, esse voto envolvia em certo sentido, uma separação, uma dedicação ao Senhor por um período específico. E o encerramento era marcado pelo corte do cabelo, O cabelo era raspado. Mas além disso, irmãos, esse voto geralmente exigia que a pessoa fosse a Jerusalém para apresentar ofertas, para apresentar sacrifícios, para entregar aquilo como uma expressão de gratidão a Deus pelo o que Deus estava fazendo em sua vida, uma devoção diante de Deus. Então Paulo não fez esse voto como superstição, não era uma questão de superstição, nem como uma barganha com Deus, mas como uma expressão concreta, tanto de temor como de gratidão a Deus pelo que Deus estava fazendo através dele, na vida dele e através dele. Paulo estava dizendo publicamente que tudo o que aconteceu em Corinto, as pressões inclusive, as ameaças inclusive, as lutas, mas também a forma como Deus estava dando pessoas àquela igreja, estava fortalecendo a vida daqueles irmãos, tudo aquilo era fruto da providência de Deus. Como nós cantamos agora há pouco, Deus é soberano sobre tudo, irmãos. Às vezes nós só achamos e só ligamos a soberania de Deus a coisas boas que nos acontecem, mas mesmo situações difíceis, elas fazem parte dessa soberania de Deus, tratando nosso caráter, nos amadurecendo em nossa fé, nos tornando mais parecidos com Jesus. Sendo assim, irmãos, esse voto, ele se torna então um testemunho de que Paulo não era apenas um pregador de doutrina, mas Paulo era um homem que vivia conscientemente e constantemente diante de Deus. Esse trecho, irmãos, precisa falar muito ao nosso coração. Precisa falar, pois parte do progresso do Evangelho passa pela vida do mensageiro, por essa vida do mensageiro confirmando a mensagem que ele prega. E talvez você ache que só fala a mim ou a quem prega nessa igreja, mas essa mensagem precisa falar a todos nós, porque todos nós, como nós vimos desde o texto inicial, somos mensageiros do Evangelho. Somos chamados por Deus a pregar o Evangelho, a fazer discípulos, a capacitar discípulos. Então essa mensagem precisa falar a mim e a você. Nós somos chamados a agradecer a Deus, tanto pelas coisas boas, quanto por coisas ruins, entendendo que tudo faz parte desse processo de Deus, de amadurecimento da nossa fé, de nos tornarmos mais parecidos com Jesus, de forjar o caráter de Cristo em nós. A igreja, irmãos, não cresce apenas porque o pregador fala bem. A igreja cresce porque existe coerência entre a palavra anunciada e a vida consagrada de cada crente. Mas isso, irmãos, de novo, não vale só para a vida do pastor. Preciso que você entenda isso. Todo crente precisa ter esse compromisso de viver a fé que professa. Por isso, e não à toa, nós somos fé e vida. Porque aquilo que nós ouvimos aqui, aquilo que Deus fala ao nosso coração, precisa ser vivido a partir que a gente sai daquela porta. Pregação fiel do Evangelho é um fator principal. E a vida coerente de cada crente é a marca. Nós pregamos com fidelidade, e então nós vivemos aquilo que pregamos. Fidelidade, reverência e devoção de cada crente evidenciam o Evangelho pregado pelos lábios. Nós não podemos, irmãos, fazer como aquele ditado diz, faça o que eu diga, mas não faça o que eu faço. Nós precisamos viver o que pregamos, a fé que professamos.
O texto continua no versículo 19, dizendo que eles chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila, e ele mesmo entrou na sinagoga e discutiu com os judeus. Éfeso era uma cidade, irmãos, uma cidade gigantesca. Ela era uma cidade estratégica daquela região. Era um centro comercial, ela se parecia um pouco com Balsas. Era um centro comercial, mas era também um centro religioso do Império Romano. Aquela cidade era marcada por um templo de Ártemis. Gustavo mencionou isso na semana passada, pela idolatria institucionalizada, se a gente pode dizer assim, e por uma intensa atividade espiritual pagã. Éfeso era, em muitos sentidos, irmãos, um campo missionário importante, e, portanto, alcançar Éfeso significava tocar o coração cultural e econômico de toda aquela região da Ásia. Era importante para o Evangelho atingir aquela cidade e se fixar ali. E mesmo de passagem, irmãos, o que Paulo faz? Como de costume, ele entra na sinagoga e ele discute com os judeus sobre o Evangelho. O verbo usado aqui, irmãos, por Lucas, ele indica que Paulo não apenas ele pregava, mas ele arrazoava, ele argumentava, ele persuadia, ele apresentava a Cristo com argumentos sólidos, a partir das Escrituras, é o que o texto diz. E ele chamava os judeus a reconhecerem que Jesus era e é o Messias prometido, aquele que havia sido anunciado desde o Velho Testamento pelos profetas, havia sido manifestado na pessoa de Jesus, era isso que ele pregava. Paulo sabia o que ele estava fazendo, meus irmãos, da importância daquela cidade para o avanço do reino. E por isso ele se dedica a pregar ali, ele passa um tempo ali. Mas o verso 20 diz: quando lhe pediram que ficasse, algo que não era comum no ministério de Paulo, ele não concordou. Acontece aqui uma abertura que é incomum, irmão. Se a gente vem acompanhando essa narração de Atos, a gente vai ver o povo o tempo todo expulsando Paulo. Mas aqui o povo pede para ele ficar, pede que ele ficasse um pouco mais. Mas Paulo, ele entende que ele precisava seguir. Aquele ambiente, apesar de parecer favorável, Paulo precisava seguir. Paulo precisava avançar. Me lembro de Jesus. Certa vez, no livro de Marcos, fala que Jesus chega numa cidade, ele passa o dia atendendo as pessoas, curando as pessoas, expulsando o demônio das pessoas. É um dia cansativo, é um dia cheio. Chega o final do dia, ainda tem pessoas na fila, parecia a fila do SUS. E aí eles deitam para dormir. Na madrugada, Jesus acorda os discípulos e disse: vamos seguir. E os discípulos dizem assim: mas como assim, Jesus, seguir? Ainda tem um monte de gente que não foi atendido ontem, daqui a pouco eles vão chegar. E Jesus diz: eu preciso continuar a minha missão. É um pouco do que Paulo faz aqui. Paulo, apesar de ser importante que ele ficasse, mas ele entende que ele precisava continuar. O texto não diz porquê, irmãos, mas nós cremos que Paulo foi dirigido pela providência de Deus a seguir. Isso vai ficar claro, inclusive, mais à frente, porque o verso 21 diz assim, respondendo àquele pedido, ele diz assim: mas eu voltarei, se Deus quiser. Ele sabia que ele precisava ir, mas ele cria que ele, se Deus fosse pela providência de Deus, ele voltaria. Essa frase, irmãos, curta, é uma frase muito madura do ponto de vista teológico. Paulo está declarando, irmãos, que o futuro depende da vontade de Deus. O futuro dele dependia da vontade de Deus. Por mais que ele quisesse um dia voltar, ele diz: se Deus quiser, eu vou voltar. Paulo está declarando que o futuro está nas mãos de Deus. Paulo era um homem submisso, irmãos. Como todos nós, ele planejava, mas ele sabia que Deus era quem governava a sua vida. Você tem consciência disso, irmãos, que você faz muitos planos, mas não pode ser apenas uma frase clichê, algo que nós dizemos, se Deus quiser. Parece uma coisa que a gente fala sem pensar no que a gente está falando, mas a gente deve, de fato, estar ciente do que a gente está dizendo quando a gente diz, se Deus quiser, porque pode ser que Deus não queira. Algumas vezes nós dizemos se Deus quiser, mas a gente está dizendo assim, eu sei que Ele vai querer porque eu quero. É como se a gente estivesse quase obrigando Deus a fazer porque eu quero. Não dizendo que
e só acontecerá se de fato Ele quiser. Isso, irmãos, é um grande ensinamento para todos nós. Nós precisamos andar em submissão ao governo de Deus. E no que diz respeito à missão, irmãos, nós precisamos lembrar que a missão é do Senhor e que nós somos apenas seus servos. Lucas então resume o restante dessa viagem no versículo 22. Ele diz: ao chegar em Cesareia, Paulo subiu até a igreja e depois desceu a Antioquia. Lucas, irmãos, aqui não menciona explicitamente Jerusalém, mas a linguagem aqui ela revela que ele foi para Jerusalém. Cesareia, meus irmãos, era o ponto principal da Judéia, e Jerusalém era descrito como o lugar para o qual se sobe, porque ela ficava numa região mais elevada, uma região mais alta. Então, Paulo sobe para saudar a igreja mãe, sobe para saudar a igreja em Jerusalém, a igreja dos apóstolos, a igreja dos presbíteros, e depois ele desce para Antioquia, para onde ele havia sido enviado. Paulo, irmãos, não era um obreiro solitário e independente. Ele caminhava em comunhão, ele caminhava em submissão. Isso, irmãos, precisa falar muito a nós. Hoje pela manhã eu li uma carta aqui com os irmãos que estavam na EBD. E assim como Paulo, nós também precisamos estar no mesmo caminho de submissão a Deus e também uns aos outros, a sua palavra. No versículo 23, irmãos, Lucas conclui essa primeira sessão dizendo: tendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, e o texto é muito enfático quando ele diz o que ele fez nesses lugares, fortalecendo todos os discípulos. Lucas está descrevendo o coração pastoral de Paulo aqui. Ele não era apenas um evangelista que inicia a obra e segue viagem, segue adiante. Paulo também era um discipulador que retorna, que revisita as pessoas, que fortalece a fé daqueles irmãos. Ele não se contenta com conversões, mas ele queria ver a maturidade daqueles irmãos crescendo, o avanço da fé daqueles irmãos. Ele sabia, irmãos, que o processo não termina quando alguém crê. Nós vimos inclusive isso aqui em Mateus 28. O processo não termina quando alguém crê. O processo continua até que alguém seja estabelecido na fé, edificado na palavra, fortalecido como discípulo. Essa expressão aqui, irmãos, fortalecendo todos os discípulos, do versículo 23, nos mostra que Paulo tinha um compromisso com a maturidade dos irmãos. Ele sabia que a igreja é edificada com o ensino contínuo. A igreja é edificada com correção, com discipulado, mas com disciplina, com encorajamento, com perseverança, com encorajamento que empurra, com disciplina que dá aquele puxão de orelha quando necessário. Por isso, irmãos, além de viajar para plantar, ele voltava para consolidar. Ele sabia que para atingir maturidade levava tempo, e leva tempo ainda hoje. Por isso, então, era importante voltar. Esse, irmãos, é o primeiro movimento do texto. Deus multiplica o evangelho por meio da fidelidade. Fidelidade, irmãos, que permanece no lugar até que a obra seja firmada. Paulo permaneceu por um tempo. Fidelidade que se submete à vontade divina e não ao nosso próprio ego. Paulo diz: se Deus quiser, eu voltarei. Fidelidade que persevera na comunhão com a igreja. Quando ele chega, ele se reúne com os irmãos, mas também ele vai à sinagoga. Por isso ela preserva, fortalecendo os discípulos. John Flower, um outro puritano, pensando sobre esse trecho, ele diz o seguinte: a providência de Deus é como um hebreu na tapeçaria. Do lado de trás parece confuso, mas do lado certo revela perfeita ordem e beleza. Quem já teceu aqui, quem costura, quem sabe, vê que o verso da costura é feio, mas pelo lado certo é bonito. Nossa missão, meus irmãos, é pregar o evangelho e permanecermos fiéis no silêncio do nosso cotidiano. Quando ninguém está olhando, nós precisamos obedecer a Deus. Mesmo quando às vezes é mais fácil fazer o contrário, que nós sejamos obedientes a Deus.
seguir o caminho guiados pelo governo de Cristo, que nos corrige, que nos dirige, e que acima de tudo, está conosco todos os dias. Foi isso que Jesus disse em Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Algumas aplicações para nós nesse primeiro trecho aqui. Primeiro, trate a obra de Deus com seriedade. Paulo não viveu o ministério como um trabalho religioso, nem como um caminho de autopromoção. Ele permaneceu em Corinto até que a igreja estivesse firmada, porque ele entendia, meus irmãos, que o Senhor exige perseverança e não um entusiasmo passageiro. A igreja, irmãos, adoece quando homens começam e abandonam, mas ela amadurece quando os servos permanecem fiéis até que Cristo seja formado no povo. Por isso, trate a obra de Deus com seriedade. Segundo, cultive uma vida de consagração. O voto de Paulo em Cencreia, irmãos, revela que ele não apenas era um pregador público, mas um homem que vivia sob temor do Senhor. E a igreja, irmãos, não precisa de mais gente ocupada, ela precisa de mais gente consagrada. Onde não existe vida com Deus, o ministério vive só de aparências. Por isso, cultive uma vida de consagração a Deus. Terceiro, submeta seus planos à soberania de Deus. Paulo tinha a oportunidade de ficar lá em Éfeso. Ele tinha uma abertura na sinagoga improvável e não comum. Ainda assim, ele decidiu seguir viagem, porque ele era guiado pela vontade de Deus. Você se perde quando decide por impulso, quando você vive de imediatismo, quando você trata a oportunidade como ordens. O servo fiel aprende a dizer com sinceridade, se Deus quiser. Aprenda a dizer isso, irmãos. Se Deus quiser, eu faço. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, eu não vou. Quarto, fortaleça discípulos e faça isso com perseverança. Paulo não se contentou em plantar igrejas e seguir adiante. Ele percorreu cidades fortalecendo discípulos, porque ele sabia que Cristo chamou a igreja para formar homens e mulheres firmes na palavra. Uma igreja que não discipula, irmão, se torna superficial. Mas uma igreja que fortalece discípulos se torna resistente, madura, útil para a glória de Deus. O segundo movimento é o movimento justamente do discipulado. Vamos ver os versos de 24 a 26. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou em Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Detalhe, quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhes explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Lucas, então, seguindo aqui, irmãos, ele faz uma espécie de mudança no texto. Ele muda o caminho natural do texto. Ele tira Paulo do centro da narrativa e agora ele introduz um novo personagem, como se ele estivesse dizendo à igreja, enquanto o apóstolo segue viagem, o Senhor continua trabalhando e preparando outros. O reino, irmão, não depende de um nome. Eu falei aqui dias atrás da felicidade que eu tive de quando eu estava viajando. Tudo aconteceu normalmente aqui. Esse é o caminho do reino de Deus, irmãos. O reino não depende de um homem. O reino não depende de um homem, porque Cristo é quem governa a missão. É Ele quem levanta servos quando, onde e como Ele deseja. O versículo 24 diz, enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem culto que tinha grande conhecimento das Escrituras. Lucas, então, apresenta aqui as credenciais de Apolo. Foi um cara crachá aqui de Apolo. Ele era judeu, natural de Alexandria. Alexandria, irmãos, era uma das maiores cidades do mundo antigo. Alexandria era um centro intelectual do Império Romano. Alexandria era um lugar de educação refinada.
Alexandria era um lugar de debate filosófico, onde judeus e gregos conviviam, onde o pensamento era altamente desenvolvido. Era uma cidade de muita cultura. Muitos judeus viviam ali. E foi naquela região que a tradição grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, ela ganhou grande circulação, se a gente pode dizer assim. E isso explica, irmãos, as qualificações de Apolo. Ele foi moldado num ambiente onde as Escrituras eram estudadas e discutidas, e onde havia a habilidade de argumentar, onde ele fora instruído nessa habilidade de argumentar bem, né? Por isso Lucas descreve ele como um homem culto, ou um eloquente, alguém que tinha grande conhecimento das Escrituras. Ele era alguém preparado, ele era alguém instruído. E então o versículo 25 segue, depois de dar essas credenciais de Apolo, dizendo: ele havia sido instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava a respeito de Jesus com exatidão, embora conhecesse apenas o batismo de João. Lucas diz que Apolo havia sido instruído no caminho do Senhor. Isso sugere, irmãos, que ele havia recebido o ensino sobre Cristo, sobre a mensagem que a igreja pregava. Ele tinha sido catequizado, né? Havia sido ensinado oralmente. E esse ensino, irmãos, produziu um fruto permanente na vida de Apolo. Nós podemos ver isso quando o texto diz que ele falava e ensinava a respeito de Jesus com exatidão. Ele não falava de ouvir falar, ele falava porque ele conhecia, porque ele tinha sido instruído na palavra. E a gente pode ver isso na forma como Lucas o descreve. Ele não só conhecia Jesus, mas ele amava falar sobre isso. Isso, irmãos, é importante. É importante porque significa que Apolo não era um falso mestre. Ele não estava, irmãos, pregando um outro evangelho. Ele falava corretamente sobre Jesus, o que mostra que Apolo era comprometido e fiel com o que ele conhecia. Mas Lucas apresenta um detalhe para nós, que não é um detalhe qualquer, embora ele conhecesse apenas o batismo de João. Apolo era um homem que havia caminhado parte do caminho, vamos dizer assim. Ele tinha caminhado uma légua, mas faltava outra. Mas ainda não havia compreendido plenamente do que Deus realizou em Cristo. Ele conhecia o batismo de João, que era o batismo do arrependimento, um batismo preparatório, que apontava para o Messias que viria. Ele conhecia a mensagem de conversão e havia expectativa, mas o que parece, irmãos, ainda não tinha entendimento pleno do que aconteceu depois da morte, a ressurreição de Cristo, especialmente no que diz respeito, irmãos, ao derramamento do Espírito Santo e a realidade consumada na nova aliança. Isso nos ensina, irmãos, que é possível alguém falar com fervor e ainda precisar de instrução. Você lembra de Mateus 28? Batismo, e depois do batismo, continuar o ensino. É possível que alguém seja eloquente e ainda precisar de amadurecimento. Ou alguém que conhece bem a Bíblia e ainda precisa de mais clareza teológica. Apolo precisava compreender o Evangelho com mais exatidão, é o que o texto diz. Em outras palavras, Apolo precisava de discipulado. Apolo precisava de alguém caminhando com ele. Apolo precisava de alguém que sentasse com ele à mesa, que abrisse as Escrituras, que conversasse com ele sobre as coisas de Deus, e Deus providenciou. Versículo 26 diz: ele começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, o convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Irmãos, essa cena aqui, ela revela como Deus trabalha para fortalecer sua igreja. Apolo está na sinagoga, pregando com ousadia. Ele está expondo as Escrituras, ele está falando de Jesus, ele está demonstrando coragem, porque exigia coragem falar ali na sinagoga. E Priscila e Áquila, irmãos, são aquele casal que estão ali, estão ouvindo atentamente aquele irmão. Discípulos fiéis ouvem a palavra para discernir, irmãos, para aprender. Nós vimos isso dias atrás sobre os bereanos. E naquela ocasião eu encorajei a cada um dos irmãos a serem como aqueles irmãos. Por isso, quando você recebe o áudio da pregação, escute novamente. Escute abrindo a Bíblia. Lá você pode pausar, você pode confrontar o que eu falei com o que está ali na Bíblia. Faça isso também.
E Priscila e Áquila, irmãos, estão atentos ali ouvindo aquele irmão. Eles estão ouvindo com muita atenção. Tão atento que eles o chamam. Eles percebem que faltava algo naquele irmão, apesar de todas aquelas credenciais. Mas é interessante, irmãos, como eles não envergonham Apolo em público. Eles não levantam a mão lá e dizem assim, epa, pode parar. O que você está dizendo aí está incompleto. Não. Eles deixam aquele irmão falar. Eles entendem que ele está indo bem. Falta alguma coisa, mas ele está indo bem. Eles não envergonham aquele irmão diante da plateia. Mas como servos atentos, eles percebem que havia coisas que precisavam melhorar. E quando eles percebem essa deficiência de Apolo, eles o chamam. Eles chamam eles para perto deles. Eles o chamam para dentro da sua casa. Casa, irmãos. Nós vimos o texto de Atos capítulo 2, e durante muitas vezes, na exposição de Atos, nós vemos a palavra casa. É ao redor da mesa, irmãos. É ao redor da mesa que Deus amadurece o seu povo. É ao redor da mesa que a Bíblia é aberta, que ela é compartilhada. É ao redor da mesa que pais instruem filhos, que discípulos instruem outros discípulos. É ao redor da mesa com um cafezinho e um bolo e uma Bíblia aberta, que pessoas falam da vida uns dos outros, não falam com fuxico, mas encorajam uns aos outros com a palavra de Deus. Mesa é uma coisa muito importante, irmãos. Eles chamam ele para dentro de sua casa. Isso é significativo porque mostra que o discípulo e o discipulado bíblico é feito com proximidade, é feito com amor pela verdade. Lucas diz que eles lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. O mesmo evangelho que Apolo já pregava, agora com profundidade. Apolo passa a enxergar Cristo, irmãos, como cumprimento. Ele passa a enxergar o reino como essa realidade já inaugurada em Cristo. A obra de Deus, irmãos, não apenas ela acontece no arrependimento anunciado, mas no Espírito derramado por Cristo, na cruz consumada, na ressurreição vitoriosa, na ascensão gloriosa e no governo atual do Senhor. Fica atento, meu irmão. Deus não usa aqui um apóstolo famoso. Deus não envia Pedro. Deus não envia João. Não é Paulo que discipula aquele homem. Deus usa um casal aparentemente simples, uma família comum, um homem comum, uma mulher que trabalhavam com as próprias mãos e que tinham aprendido o evangelho com fidelidade. Deus usa um casal comum. Às vezes a gente acha que Deus só pode usar aquele irmão, o pastor, ele é mais instruído, Não, um casal simples, chama aquele irmão para um café, abre a Escritura, lê a Escritura, conversam sobre a Escritura. Um padrão, irmãos, para a nossa igreja, um padrão para todo discípulo. É interessante aqui que Priscila, ela é mencionada antes de Áquila. Priscila é a mulher, Áquila é o homem. Isso ocorre mais de uma vez no Novo Testamento. Eu fiquei pensando sobre isso e fui pesquisar um pouco mais sobre isso. Priscila não é mencionada à toa na frente de Paulo. Geralmente, o nome do homem viria antes. Agora que nas identidades mudou, né? No meu tempo ainda, o nome do homem vinha primeiro, depois da mulher vinha, né? Agora, da mulher que vem primeiro. As coisas estão tudo mudadas, irmão, nesse mundo nosso aqui. Mas aqui nesse texto, eu fui pesquisar e me deparei com algumas possibilidades, tendo em vista que esse era um padrão de Priscila ser alguém mencionado antes. A hipótese aqui, irmãos, era que Priscila ela tinha uma participação ativa, uma participação significativa nesse ministério de discipulado. Ela era alguém bem capacitada, aparentemente, para esse processo. Isso nos mostra, irmãos, que Deus não limita seu agir ao que nós chamamos de grandes posições. Deus usa homens simples, Deus usa mulheres simples,
Deus usa homens piedosos, Deus usa mulheres piedosas. Ele usa para fortalecer a igreja, para edificar os servos, porque o reino de Deus, irmãos, é o que dá utilidade, não é status, mas submissão à palavra de Deus. Ninguém na igreja é autoridade. Ninguém é autoridade na igreja, irmãos. A palavra é autoridade. Por isso, não fale de experiência. Ah, isso já aconteceu comigo. Quando aconteceu comigo, eu fui por ali, eu fiz isso, e deu certo. Vai lá e faz a mesma coisa que vai dar certo contigo também. Crente não vive de experiência, irmãos. Crente vive da palavra. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, é o que diz Romanos 15:4. A palavra de Deus é útil para ensino, repreensão, compreensão, a fim de que o homem de Deus seja apto, habilitado para toda boa obra, é o que diz Paulo a Timóteo capítulo 3. Nós precisamos da palavra, irmãos. A questão é o que sai de nossa boca quando nós abrimos. Quando nós vemos alguém em dificuldade, quando nós vemos um irmão, uma irmã precisando de um auxílio, o que sai dos nossos lábios? É a palavra de Deus que encoraja? Ou é você dizer assim, é assim mesmo, né? Rapaz, a vida é difícil, está difícil. Está difícil, para todo mundo está difícil. Será que é isso que Deus quer que a gente fale, irmãos? Simplesmente que está difícil, ou que há esperança em Cristo? Que Deus pode estar usando aquela situação momentânea para a glória dele, através de sua vida. Ontem eu, Wellington Júnior e Gustavo, fomos ouvir fomos a um culto, e eu ouvi ali, já tinha ouvido esse testemunho no ano passado, o pastor que pregou ontem, nós tivemos a oportunidade de pregar juntos numa conferência no ano passado, e ele conta a história de uma criança ali, uma criança que nasceu e pouco tempo de vida, meses de vida, aquela criança morre. Ela contrai uma doença, ela vai para o hospital, depois ela volta para casa, ela piora, vai para o hospital e de lá ela morre. E aí o pensamento da época é por que aconteceu com aquela criança tão jovem, poucos meses para morrer. Mas o testemunho dos pais, irmãos, conta que entre a primeira e a segunda estadia no hospital, 12 pessoas foram convertidas ao Senhor. Você sabe o que é isso, irmão? 12 pessoas foram evangelizadas nos corredores do hospital, enquanto aquela criança que não resistiria estava ali internada. Os pais entenderam a missão deles do reino de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós estamos passando por aflições e o nosso olhar só está em nós. Nós não estamos vendo aquele momento difícil como uma oportunidade de pregar o Evangelho. Sendo assim, quantas oportunidades nós já perdemos, irmãos? De anunciar Jesus, de anunciar Cristo, porque a gente está embaralhado com nossa própria vida, com nossas preocupações, com nossas questões e pessoas à nossa volta. Então pense na pessoa que você vai estar com ela durante a semana toda, aquela pessoa que vai estar trabalhando com você, que vai estar sentada com você na escola, na faculdade, vai viajar com você de repente, uma pessoa que de repente você já tem ouvido que ela está passando por aflição há algum tempo, e você diz, rapaz, é assim mesmo, vai dar certo, irmão, que vai dar certo, Deus está escancarando uma oportunidade ali para você pregar o Evangelho, para você falar da verdadeira esperança, que perpassa situações do nosso dia a dia, porque a nossa vida é essa gangorra de momentos bons e ruins, irmãos. Mas o que é permanente em cada uma dessas situações? Cristo. Priscila e Áquila entenderam isso. Aquele irmão é chamado para a sua casa ali, eles abrem a Bíblia com eles vão encorajar aquele irmão. Eles vão encorajar, Deus quer usar você, meu irmão, Deus quer usar você, minha irmã, para o avanço do reino de Deus. Agora, da perspectiva de Apolo,
Apolo, irmãos, ele demonstra ser alguém ensinável. Agora pense comigo, um homem instruído, eloquente, que vinha de um centro intelectual, que era sua terra natal, um homem poderoso nas Escrituras, um homem versado nas Escrituras, mas que ainda assim aceita sentar na mesa com um casal e receber instrução. Deus prepara seus servos, irmãos, não apenas com conhecimento, mas com humildade. A verdadeira maturidade, irmãos, ela não se revela quando alguém fala bem, mas quando alguém se deixa ensinar. O cristão que Deus usa é aquele que tem disposição para aprender, irmãos, para ajudar ou para ajustar sua compreensão, para crescer na verdade. Isso aqui é discipulado, meu irmão, minha irmã. Priscila e Áquila não estavam tentando roubar o lugar de Apolo. Eles não estavam competindo por reconhecimento com aquele homem. Não era uma tentativa de diminuir o ministério de Apolo. Eles estavam servindo o reino. Eles estavam servindo o evangelho, protegendo a igreja, ajudando aquele irmão a crescer. Eles eram o que nós chamamos de suporte. Eles estavam suportando aquele irmão, eles estavam ajudando eles. Pense numa muleta. Eles estavam sendo suporte para aquele irmão, para que ele fosse ainda mais útil ao reino de Deus. O evangelho, irmão, se multiplica quando a igreja está equilibrada. Essa igreja que evangeliza, mas também que discipula. A igreja precisa investir tempo para amadurecer discípulos. E por igreja, entenda, irmãos, cada um de nós, todos e cada um de nós, invista tempo na vida de outros irmãos. Meu irmão, minha irmã, faça isso. Essa não é uma tarefa apenas da liderança. O texto está nos provando, irmãos, que são todos os irmãos. Um casal simples, não foi a liderança, um casal simples foi envolvido ali. Essa, irmãos, é uma das maiores necessidades da igreja em nossos dias. Nós vivemos numa geração, irmãos, que busca muitas coisas, mas o reino de Deus, ele é construído com fundamento. O fundamento se constrói, irmãos, com um discipulado paciente, com ensino detalhado, com amor, com graça, com correção amorosa. A pregação pública, irmãos, ela é indispensável, mas ela não substitui o discipulado pessoal. A igreja cresce em número pela pregação, mas ela amadurece, irmãos, pelo fundamento do discipulado. Richard Baxter, espero que seja assim o nome desse homem, ele diz o seguinte: a igreja jamais será forte enquanto os crentes não forem pessoalmente instruídos e pastoreados. Essa cena aqui, irmãos, ela está no texto porque Deus quer que a igreja entenda que o avanço missionário não acontece apenas na igreja, também na igreja, mas principalmente dentro das casas, em conversas, em discipulados discretos, em correções amorosas, em instruções dadas com fidelidade. Os resultados, irmãos, eles podem parecer e serem silenciosos, mas são extremamente importantes. E eu digo mais, irmãos, não só importantes, mas necessários. O resultado é que Deus aprimora ainda mais Apolo. O resultado, irmãos, é que Apolo se torna um instrumento ainda mais poderoso para fortalecer as igrejas, para refutar opositores, porque o dom, irmãos, quando ele é unido à maturidade, ele se torna uma ferramenta ainda mais eficaz nas mãos do Senhor. A pessoa se torna. Lucas vai mostrar nos versos seguintes que quando Apolo sai de Éfeso, ele se torna uma bênção para toda a Caia. Com isso, meus irmãos, a passagem nos ensina que Cristo multiplica o evangelho por meio do discipulado, porque o discipulado forma servos mais firmes, mais bíblicos, mais completos, mais úteis para a edificação do corpo de Cristo. Algumas aplicações desse segundo ponto aqui: valorize o discipulado como meio de graça. O evangelho avança não apenas pela pregação, mas também quando alguém é instruído, como o texto disse, com exatidão.
A igreja é edificada por clareza bíblica, por compreensão correta do Evangelho e por crescimento doutrinário. Por isso que a gente investe tanto tempo aqui, irmãos, em ensino bíblico. Onde o discipulado ele é desprezado, a igreja se torna rasa, instável, vulnerável. Por isso, valorize o discipulado. 2, admita que você não sabe de tudo e se deixe ser ensinado. Apolo era eloquente, instruído, poderoso nas Escrituras, mas ainda assim precisava aprender. E a grande evidência, irmãos, da graça na vida dele foi a humildade de aprender. Tiago 4,6 diz: Deus resiste ao soberbo e concede graça ao humilde. O cristão que não aceita instrução se torna perigoso para si mesmo e para a igreja. Por isso, admita que você não sabe de tudo e se deixe ser ensinado. 3, discipule com amor e graça. Priscila e Áquila não transformaram a deficiência de Apolo em um escândalo público, nem uma competição ministerial. Eles o levaram para perto, eles explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Discipulado, irmãos, não é menosprezar ninguém, não é vencer debates ou expor riquezas, fraquezas dos outros, mas sim edificar, ganhar irmãos, fortalecer a fé uns dos outros. Discipule com amor e graça. 4, abandone a mentalidade de ser apenas espectador. Priscila e Áquila não eram apóstolos, não eram figuras centrais do livro, não tinham posição pública de destaque na igreja, mas foram instrumentos decisivos para preparar um homem que fortaleceria igrejas inteiras. Deus usa, irmãos, crentes comuns para fazer obras extraordinárias. Uma igreja que apenas consome sermões, ela se torna infantil. Mas uma igreja que discipula se torna madura e multiplicadora. 3º movimento e último do nosso texto, peço a sua paciência e compreensão, é o movimento da expansão. Versículos 27 e 28. Querendo ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que os recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos, os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Discipulado dá resultado, meu irmão. Discipulado dá resultado, minha irmã. E o texto já nos prova isso aqui. Nós acabamos de ver o processo de discipulado de Apolo. E em seguida Lucas já nos apresenta o resultado. Deus quer, irmãos, que nós percebamos que discipulado sempre produz frutos visíveis. Vou repetir, discipulado sempre produz frutos visíveis. Quando lemos o registro, talvez a gente fique essa impressão de que o discipulado, irmãos, é um processo rápido, ele é um processo fácil, ele é um processo simples, mas a verdade é que não é. Discipulado vai envolver trabalho árduo, discipulado vai envolver dedicação de cada uma das partes. Mas quem foi que disse que seria fácil, irmãos? Jesus já nos disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus passa 3 anos ininterruptos, dia e noite, envolvido com o discipulado dos 12. São ensinamentos, ajustes, correções, encorajamentos. Um processo, irmãos, de começos e recomeços constantes. E nós podemos dizer, irmãos, que em certo sentido, muito do resultado do investimento de Jesus na vida dos discípulos nem foi visto por Jesus. O livro de Atos nos mostra isso, irmãos. Por exemplo, nós vemos o amadurecimento de Pedro, aquele Pedro impulsivo, aquele Pedro que nega Jesus, aquele Pedro que foge diante da cruz. É o Pedro que se levanta, que pega com coragem e autoridade. O investimento na vida de Jesus, ou na vida de Pedro por Jesus, foi algo extraordinário, irmãos. Mas independente de ser um processo lento ou rápido, nós devemos focar na missão.
Maturidade, irmãos, é um instrumento para que o reino avance com mais força e para que Cristo seja mais conhecido. O verso 27 nos diz que quando o Apolo quis ir para Acaia, os irmãos o encorajaram, e não só o encorajaram, mas escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que eles o recebessem bem. E ao chegar lá, ele foi de grande ajuda aos que pela graça haviam crido. Apolo, irmãos, não apenas aprendeu, ele quis participar, ele quis dividir o que ele sabia. Então a igreja comissiona aquele irmão. Ele não ficou parado em Éfeso, ele não desejou servir em outra região, ou melhor, ele quis servir em outra região. Lucas disse que ele quis ir para Acaia, isto é, para uma província chamada Corinto. Corinto é o lugar onde Paulo havia trabalhado intensamente, onde agora uma igreja precisava ser fortalecida, orientada e protegida. Deus prepara, irmãos, os servos e os posiciona em lugares estratégicos. O lugar onde você está é o lugar onde Deus quer que você seja usado por Ele. As pessoas que estão ao seu lugar, ao seu redor, são o seu campo missionário. Sua casa é um campo missionário. A pessoa que trabalha com você é um campo missionário. Seu colega de faculdade, de escola, é um campo missionário. Deus prepara servos, irmãos, e os posiciona em lugares estratégicos. Corinto era uma cidade bem influente, era uma cidade cheia de complexidade cultural, uma cidade também intelectual, uma cidade moral, assim. Uma igreja ali havia sido plantada, mas havia naquela igreja muitas situações para serem resolvidas, tentações, conflitos, distorções. A própria leitura das cartas aos Coríntios vai nos mostrar isso. E a providência de Deus fica evidente, irmãos, porque Paulo estava fortalecendo discípulos em outros lugares. Paulo estava fortalecendo discípulos em outros lugares. Então o Senhor levanta um outro. O Senhor lapida Apolo. E ele faz isso para que ele seja um instrumento útil, justamente em Corinto. Irmãos, é assim que uma igreja saudável funciona. Lucas diz que os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem. Isso significa que a igreja de Éfeso não agiu com ciúme, não agiu com orgulho, como quem dissesse, esse homem é nosso, esse homem é útil para nós, nós queremos que você fique aqui. Eles não seguraram Apolo, eles não fizeram dele um patrimônio local, pelo contrário, irmãos, eles reconheceram o chamado daqueles irmãos, eles confirmaram a vocação e a cooperação com o avanço do evangelho. Além disso, irmãos, eles escreveram uma carta recomendando aquele irmão. Isso revela que a igreja primitiva compreendia que a missão não era obra isolada, mas um movimento do corpo de Cristo em unidade. A correspondência entre as igrejas já era um instrumento, irmãos, de comunhão, de proteção e de reconhecimento. Assim como lá em Atos 15, a igreja enviou cartas para confirmar doutrina e orientar comunidades, aqui a igreja escreve para que Apolo seja recebido como irmão lá junto a outra igreja, em outra cidade. O avanço missionário não depende apenas do pregador, mas da igreja como um todo. Eu quero te chamar várias vezes a atenção para isso nessa noite, meu irmão. O avanço dessa igreja aqui não passa apenas pelo que acontece aqui no púlpito, mas pelo seu envolvimento com a pregação do evangelho quando você sai por aquela porta ali. Apolo é enviado porque há irmãos que o encorajam. Há uma comunidade que reconhece seu papel, uma igreja que o apoia, e há uma rede espiritual de comunhão, irmãos, que serve de suporte para a expansão do reino de Deus. O evangelho não se multiplica por individualismo ministerial, mas por cooperação do corpo. Lucas está dizendo, irmãos, ao chegar ali, ele foi de grande ajuda para os que pela graça haviam crido. O escritor diz, irmãos, e ele descreve que os crentes como aqueles que pela graça haviam crido. Ele atribui a fé daqueles irmãos à graça de Deus. Eles creram porque Deus os alcançou, Deus abriu seus olhos, foram regenerados porque Deus agiu com poder na vida deles. Essa fé salvadora é um dom de Deus, irmãos, o fruto da graça soberana, resultado da obra eficaz do Espírito na vida do ser humano. A igreja não é uma comunidade de pessoas que decidiram melhorar de vida. A igreja é um povo que foi resgatado pelo poder da graça de Deus quando esse povo estava morto. É isso que diz Efésios 2.
O irmão Apolo foi grande ajuda para aquele povo, o que nos mostra que seu ministério não foi destrutivo, nem foi competitivo, não foi divisivo. Ele não foi a Corinto para construir o seu nome, nem para atrair seguidores para si. Ele foi para servir Cristo, para fortalecer a igreja, ajudar os que haviam sido cridos. Esse é o objetivo do ministério cristão, irmãos, ser ajuda para outros, ser suporte para outros, cooperar na vida de outros. Deus levanta servos para ajudar o corpo e não para construir plataformas pessoais. O versículo 28, irmãos, então explica como o Apolo foi essa ajuda. Pois refutava vigorosamente os judeus em público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Irmãos, que versículo! Que versículo! Ele mostra a importância da doutrina para o fortalecimento da igreja. Apolo dominava as Escrituras e a utilizava para expor Cristo com clareza. Lucas diz que ele refutava vigorosamente os judeus em público. A palavra que foi usada aqui, irmão, sugere essa ideia de repetição, como alguém que constantemente expunha o erro, desmascarava falsas interpretações, ele colocava diante do povo evidências bíblicas do Messias. Apolo não era agressivo, mas ele era firme, ele era consistente, ele tinha um raciocínio forte, biblicamente falando, para provar seu argumento. Ele não fugia do confronto doutrinário quando o evangelho estava em jogo, irmãos, porque ele entendia que a verdade precisa ser proclamada com coragem. O versículo final diz que ele provava pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. O cristianismo, irmãos, não é uma filosofia moral, uma religião de experiências subjetivas, ou um sistema de autoaperfeiçoamento. O cristianismo, irmãos, é a proclamação de uma verdade. E que verdade é essa? Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias prometido. Jesus é o cumprimento das promessas feitas a Abraão, filho de Davi esperado. O servo sofredor anunciado pelos profetas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Rei entronizado que governa sobre todas as coisas. Apolo, irmãos, precisava e provava isso pelas Escrituras. Ele mostrava que a fé cristã é uma convicção firmada na revelação de Deus. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse: o evangelho não precisa de defesa, ele precisa ser proclamado. Com sua declaração, irmãos, Apolo estava demonstrando que o Antigo Testamento não é um livro separado do evangelho, mas é um testemunho que apontava para Cristo e que em Jesus todas as promessas de Deus receberam um sim e o amém. Lucas está mostrando o fruto do discipulado. Antes, Apolo falava com fervor e exatidão dentro daquilo que ele sabia, mas ainda era incompleto. Agora, depois de ser instruído por Priscila e Áquila, ele se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus, capaz de fortalecer a igreja e enfrentar a oposição com fundamento sólido. Esse também, irmãos, é o nosso objetivo aqui na Fé e Vida. Que cada encontro nosso, ele seja intencional, e que tem o objetivo de trazer mais clareza sobre Cristo, aumentar a sua fé, meu irmão, aumentar a maturidade de você, meu irmão, minha irmã. E talvez você pense, então tudo que nós precisamos é de conhecimento? A resposta é não. Precisamos de discipulado constante. Não existe um nível máximo de conhecimento que nos fará imunes de problemas. Nós podemos lembrar, inclusive, irmãos, que mais tarde, Paulo escreveria aos Coríntios e repreendia as divisões internas. Paulo passa 4 capítulos falando só de comunhão, os 4 primeiros. Porque alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Apolo, irmãos, não teve intenção, mas foi tão influente que as pessoas começaram a transformar seu ministério em uma bandeira carnal. O problema não estava em Apolo, o problema estava no povo que interpretou mal. Apolo não era o centro da igreja, Paulo não era o centro da igreja. Inclusive, Paulo corrige essa mentalidade equivocada, lembrando que ele, Paulo, plantou e que ele, Apolo, regou, mas era Deus que dava o crescimento.
Deus usa homens, irmãos, mas a igreja precisa aprender a não idolatrar homens. Crescimento pode se tornar, irmãos, perigoso quando o coração humano transforma instrumentos em ídolos. Por isso, Lucas, o autor aqui, ele mostra a beleza da cooperação. Paulo, Priscila, Áquila, Apolo e os irmãos em Éfeso e Acaia, todos servindo debaixo do governo de Deus, para que a glória não seja de ninguém, senão de Cristo. Esse terceiro movimento, irmãos, nos ensina que Deus multiplica o evangelho por meio da igreja. Ele envia, coopera, há discipulado com o intuito de produzir maturidade. E tudo isso acontece quando Cristo é anunciado com clareza, com fidelidade, e uma fidelidade bíblica. A expansão do reino é feita com a palavra aplicada pelo Espírito, formando discípulos e fortalecendo toda a comunidade. A sessão se encerra, irmãos, com Apolo diante do povo, dos judeus, da sinagoga, refutando, argumentando, demonstrando e provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. A igreja ama o mundo anunciando a verdade de Cristo. E essa verdade precisa ser, irmãos, difundida e exposta com coragem, porque somente essa verdade, que Cristo é Senhor e Salvador, salva pecadores e transforma vidas. Algumas aplicações desse ponto para nós. Primeiro, seja um cooperador da obra de Deus sem ciúmes, porque nossa missão não é construir um império local, mas espalhar o reino de Cristo. Os irmãos em Éfeso não seguraram Apolo, eles os encorajaram, recomendaram e enviaram. Uma igreja saudável, irmãos, não vive de competição ministerial, nem de vaidade denominacional, mas de uma unidade e generosidade espiritual. Onde há cooperação, o evangelho se multiplica. 2. Confie na graça soberana, porque até a fé dos convertidos é fruto da ação de Deus. Lucas descreve os crentes como aqueles que pela graça haviam crido. O evangelho avança com o poder de Deus, irmãos. A igreja cresce porque o Senhor abre os olhos dos cegos. A igreja cresce porque o Senhor abre os olhos dos cegos. Essa verdade, irmãos, mata o orgulho do pregador e dá descanso ao coração da igreja, porque Deus é quem sustenta a sua obra. Terceiro, defenda a verdade do evangelho com firmeza e com mansidão, porque a expansão exige proclamação pública, mas clareza bíblica também. Paulo não só encorajava os irmãos, ele refutava, e Apolo também fazia isso, e fez isso no texto, refutava os judeus publicamente e provava pelas Escrituras que Jesus é Cristo. A igreja não pode ter medo desse confronto, irmãos, doutrinário, quando o evangelho está sendo atacado. Não tenha medo de defender sua fé se o evangelho for atacado. A Escritura precisa ser exposta com fidelidade. Quando isso acontece, Cristo é exaltado e pecadores são convertidos. Quarto e último, blinde seu coração, mantendo Cristo no centro, pois seu coração é enganoso. A igreja em Corinto, mais tarde, se vangloria dizendo: eu sou de Paulo, como se o evangelho fosse prioridade de um homem. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, pois até um ministério frutífero pode ser usado pela carne para produzir divisão. A igreja precisa ser lembrada constantemente de que é Deus quem dá o crescimento. Por que e para que, irmãos, existe a igreja? Por que e para que existe a igreja? A igreja, irmãos, existe porque Jesus Cristo está vivo, porque Ele venceu a morte, porque Ele reina, porque Ele decidiu chamar para si um povo que carrega o seu nome no mundo. Esse povo é chamado através do Evangelho. E o Evangelho, irmãos, pode ser apenas uma mensagem que anunciamos. Não pode ser só isso. O Evangelho não é uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas. O Evangelho é o anúncio de que existe um rei sobre a história e que esse rei tem direito absoluto sobre os seus. Cristo não nos chamou, irmão, para uma vida confortável ou superficial. Ele nos chamou para segui-lo. E seguir a Jesus significa morrer para si mesmo, abandonar o orgulho, renunciar à autonomia, quebrar os ídolos do coração e viver de modo que ele seja visto como suficiente. Infelizmente, meus irmãos, muitos querem Jesus como Salvador, mas não o querem como Senhor. Querem a paz que Ele dá,
mas não querem a submissão que ele exige. Querem os benefícios da cruz, mas não querem carregar a cruz. Mas Cristo não é um acessório, meu irmão, minha irmã. Ele é o Filho eterno de Deus, Ele é o Cordeiro que foi morto, Ele é o Senhor ressuscitado, Ele é o Rei entronizado, Ele é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso, o chamado dessa noite não é para você trabalhar mais na igreja, apesar de que eu espero que você trabalhe na igreja. O chamado é para olhar para Cristo com temor e com amor, e reconhecer que não existe vida verdadeira fora de Jesus. O chamado é para abandonar uma fé de aparência e assumir uma fé de devoção. O chamado é para abandonar a superficialidade e viver uma vida de santidade. O chamado é para abandonar comodismo. O chamado é para caminhar rumo à obediência. E por isso eu preciso perguntar para você, meu irmão e minha irmã: Cristo governa a sua vida? Você pertence a Cristo? Você vive como discípulo? Se sua resposta é sim para essas 3 perguntas, então, irmão e irmã, pare de viver para você mesmo e viva para Ele. Deixe de ser o centro de sua vida e reconheça que existe um Senhor que comprou sua vida com sangue. Abandone essa vida dividida, essa fé de fachada, essa vida confortável e se prostre diante do Rei com arrependimento e fé. Cristo não falha, Cristo não abandona a sua igreja, Cristo continua chamando pecadores, restaurando homens caídos, levantando novos servos, fortalecendo discípulos e, acima de tudo, irmãos, Cristo continua glorificando o seu nome entre as nações. Então não há necessidade do que nós prostramos diante dele com sinceridade. Há essa necessidade de dizer: Senhor, toma minha vida, governa meu coração, me usa como o Senhor quiser, molda, irmão, molda, meu Deus, molda-me como for necessário, mas não me deixe viver para mim mesmo. Que o Senhor nos conduza a esse caminho, meu irmão, minha irmã. Que Ele quebre nossa resistência, que Ele destrone os nossos ídolos, que Ele arranque de nós toda essa confiança em nós mesmos e faça de nós uma igreja que existe com uma única razão: exaltar e obedecer a Cristo, até o dia em que o veremos face a face.